culto de Santa Ceia, um culto muito importante para nós, em que nós celebramos a ceia do Senhor até o dia que Ele voltar e levar a sua igreja. Amém? Vamos ficar em espírito de oração, vamos nos entronizar na presença do nosso Deus, enquanto nós ouvimos um prelúdio, que vai ser entrado pelo Ministério de Louvor. Vamos ficar em espírito de oração, já para se preparando para o início da celebração do culto ao Senhor. Invocar o nosso Deus em forma de oração de adoração, logo após a igreja permaneça em pé para o primeiro cântico de adoração do Ministério do Louvor. Oremos ao Senhor. Pai amado, queria te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder estar frente do teu trabalho, Senhor. Embora, Deus, tu saibas mais do que eu, Senhor, não somos dignos, Senhor, de ocupar esse espaço. Mas a tua misericórdia, Senhor, tem feito, Senhor, maravilhas na nossa vida, Pai. E é ela o motivo de nós ainda estarmos vivos, Pai. Muito obrigado pelo teu povo que se reúne em teu nome, muito obrigado pelo louvor já cantado, pelos outros, Senhor, que iremos entoar, Senhor, em honra a ti, Pai. Toma conta deste culto que ele é para ti, Pai. Que nós possamos te louvar como realmente tu mereces. E reconhecer a tua grandeza, Senhor, diante da nossa pequenez, Pai. Que tu esteja, Senhor, moldando o nosso coração, Senhor, que tu esteja forjando o nosso caráter, Senhor, parecer mais um pouco contigo. Que ao sairmos daqui, Senhor, neste domingo, venhamos a compreender, Senhor, qual mensagem, Senhor, será trazida para nós nesta noite. E assim fazer uso dela, Senhor, e levar aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, esta alegria que nós sentimos em si. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, Pai. Toma conta, Senhor, deste trabalho. Tudo que seja feito aqui, seja para a honra e glória do Santo Nome. E nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora de pé, cantemos o primeiro cântico. Cântico de adoração ao Senhor. Ao caminho para Vai
o Senhor nos fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para caminhos agradáveis e descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transforma. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Momento de confissão de pecado, aquele momento em que nós, da Igreja Presbiteriana Independente, dentro da nossa liturgia, colocamos para que você tenha um momento mais íntimo com o Senhor. Todos os nossos cultos nós temos esse momento, que é que nós venhamos a conversar com o Senhor. Colocar diante dele tudo aquilo que tem nos afastado de algum modo da presença mais maciça de Deus na nossa vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter sido resgatado, Senhor, das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque pela tua misericórdia, deste o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E através da morte dele, Senhor, nós temos livre acesso ao Pai. Senhor, neste momento, Deus, nós queremos pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados da tua igreja, pelas nossas falhas. Senhor, nos perdoa porque nós temos sido servos que não agradam o teu coração, nós temos sido negligentes, Senhor, para o tua obra, nós temos sido, Senhor, servos maus, ó Deus, nós temos vivido dias maus, Senhor, porque temos sido servos maus diante do Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa imperfeição humana. Nós queremos pedir que o Senhor forge o nosso caráter, ao caráter do Senhor. Deus, nós queremos pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser, Senhor. Que a tua graça, Pai, a tua misericórdia recaia sobre cada um de nós. Ó Senhor, que o teu olhar, Senhor, o teu rosto se volte para nós. Vendo, ó Deus, o quanto nós somos infiéis, imperfeitos, Senhor, diante de Ti. Nós somos indignos, Pai, diante de Ti, que sejam chamados de Teu Filho, Teus filhos, Senhor. Mas, ó Deus, é pela Tua infinita misericórdia que o Senhor nos olha com amor, que o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa. Embora nós não mereçamos, Senhor, o Teu perdão, nós não mereçamos, Senhor, o Teu acolhimento. Mas é pelo teu infinito amor. Amor esse que o Senhor demonstrou lá na cruz, quando morreu por cada um de nós. Oh Deus, não há amor, Pai, maior do que o teu por nós. Não há, Senhor, pecado que a cruz não remova. Não há iniquidade, Senhor, não há falha humana que a tua cruz não remova. Deus, e nós queremos pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, o teu perdão, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e que tu nos torne, Senhor, a cada dia o mais próximo do teu caráter, Pai. Para que um dia nós possamos chegar, Senhor, diante de ti, com os nossos feixes cheios, ó Deus, cheios, Pai. Para que o Senhor se alegre, que jamais, ó Deus, olhe para nós e nos chame de servo mau e infiel, mas que o Senhor possa dizer, entra no meu reino. E que assim, ó Pai, nós possamos desfrutar, Deus, da tua glória, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós.
dar, ó Deus, uma noite, um culto, Senhor, um coração limpo diante da Tua presença. E que o Senhor se agrade do nosso louvor. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, já crendo que Tu já nos perdoaste, Senhor, das nossas falhas. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cristo
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, nos morrer. Na cruz, amor, Graça e paz, irmãos. Ligar aqui esse microfone. Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, antes do livro de Salmos. Vamos meditar nesta porção da palavra de Deus, iniciar uma série, como a gente tem costume de fazer sermões seriados. Hoje vamos começar uma série sobre a saga de Jó. Vou começar com esse texto aí, Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim então a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 filhas, as 3 irmãs, e a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar por esta palavra. Querido Deus, Pai Celeste, oramos em nome de Jesus, suplicando ao Pai que o Teu Espírito Santo seja sobre todos nós neste momento, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para a compreensão da Tua palavra. Ilumina, ó Pai, o nosso entendimento, para que todos nós possamos absorver a vontade do Senhor revelada na Tua palavra. Em nome e por amor de Cristo, oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados, o livro de Jó é considerado o mais antigo de toda a Bíblia Sagrada. Ele está catalogado entre os livros poéticos e a sua autoria é incerta. No entanto, sempre foi tido, apesar de autoria incerta, como um dos mais sublimes livros que o judaísmo já produziu na história. O livro aborda, através da história de um homem real e histórico, o problema do sofrimento humano e a sua relação com Deus. Nesta linha, o livro de Jó apresenta 3 questões fundamentais sobre o tema do sofrimento e a sua relação com Deus. A primeira questão que o livro trabalha é a causa, a origem do sofrimento. Por que a humanidade sofre? Por que o ser humano sofre? Por quê? Qual a origem do sofrimento? Mas a segunda questão que o livro também aborda é sobre por que o justo também sofre. Porque sofrer é humano, todos nós sofremos, o sofrimento é universal, mas por que o justo? Porque o que teme a Deus, porque o homem, a mulher que é considerado justo, sofre. E a terceira e última questão que o livro aborda é como reagir ao sofrimento. Como diante do sofrimento, como diante das lutas, das dificuldades, do sofrimento humano, nós reagimos. Como reagimos diante do sofrimento? Essa complexidade de temas, de questões, são colocadas no livro de Jó e elas são relacionadas com Deus. Daí se criou até mesmo uma corrente filosófica chamada Teodiceia, que é a relação de Deus com o sofrimento. Por que Deus, sendo bom, permite o sofrimento? Por que Deus, sendo todo-poderoso, permite que soframos? Essa é uma questão que a filosofia trata através de uma corrente filosófica chamada Teodiceia. O sofrimento, né, e a direção de Deus, como Deus que governa tudo e a todos, permite o sofrimento. Como Deus administra, gerencia o sofrimento na humanidade. Mas o livro de Jó é um desses livros fantásticos da Bíblia Sagrada e que tenta responder a essas questões para todos nós. A causa do sofrimento, a origem do sofrimento, por que o justo sofre e também a questão de como reagimos ao sofrimento. Esse texto que nós lemos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, é o texto que inicia a história de Jó, inicia a biografia deste personagem, Jó, cujo nome Jó significa odiado, mas também pode significar homem voltado para Deus. Então, meus amados irmãos, eu os convido a manter a sua Bíblia aberta e meditar comigo nesses 5 versículos
entendendo que aqui há uma biografia de Jó que muito nos ensina, nós vamos meditar ao longo de um mês ou dois, sobre vários capítulos de Jó, e sobre a história de Jó, mas esse princípio aqui é como que uma síntese, um resumo da vida de Jó que nós queremos meditar. Então mantenha sua Bíblia aberta e veja comigo as lições preciosas que já esses primeiros versículos trazem para nós, se queremos realmente ser cristãos e agradar ao Senhor. Então o texto do versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto que nós temos inicia-se no versículo 1 com uma espécie de descrição da biografia, do currículo de Jó. O texto destaca primeiro a sua procedência. Ele veio da terra, ele era da terra de Uz. O texto destaca o seu nome, Jó, odiado ou voltado para Deus. O texto destaca o seu caráter. Ele era sincero, ele era reto, bem como a sua espiritualidade, a sua religião. Ele era temente a Deus. O texto destaca também a sua família. Ele tinha 10 filhos e 10 filhos e filhas, 7 rapazes, 7 homens e 3 mulheres. O texto também destaca a sua fazenda, a sua propriedade. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. O texto também destaca a sua autoridade. Ele tinha muita gente ao seu serviço. E por último, o texto destaca o seu status social. Lá no versículo de número 3, o texto termina dizendo: de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. É importante, meus amados, aqui destacar que a ênfase do texto é profundamente reveladora. Isso porque nós temos a tendência, e é uma tendência muito da nossa sociedade, de valorizar as pessoas a partir do que elas têm, a partir do que elas conseguiram amealhar na vida, a partir da chamada posição social ou status social. Mas aí o texto é revelador para nós, porque o texto é desafiador, porque o texto começa a descrever o currículo de Jó, a biografia de Jó, não pelo seu status social, não pela sua posição social, não por ele ser o homem mais rico do Oriente. Mas o texto começa a destacar a pessoa de Jó a partir não só da sua procedência, do seu nome, mas que ele era um homem de caráter, ele era um homem íntegro, ele era um homem de espiritualidade, ele era um homem de família, ele era um homem, sim, temente a Deus e um homem de caráter, de integridade. Nós temos, meus amados irmãos, que aqui está uma grande lição para nós. Isto porque nós vivemos numa sociedade cuja escala de valores tende a medir as pessoas pelo que elas têm, tende a considerar as pessoas a partir dos seus bens, a partir das suas propriedades, a partir do seu status social, a partir do que elas têm na conta bancária, a partir dos seus gordos ou magros salários, a partir da sua condição ou status social. É esse o retrato da nossa sociedade, é essa a escala de valores do nosso tempo. Mas aqui a Bíblia está nos desafiando, porque ela biografa a pessoa de Jó, ela traz o currículo de Jó, e ela deixa o seu status social, e ela deixa os seus bens para citar por último, porque na escala de valores da Bíblia, na escala de valores do escritor sagrado, o que vem primeiro é o caráter, o que vem primeiro é a espiritualidade, o que vem primeiro é a integridade deste homem. Era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem de família, que tinha filhos, que amava seus filhos e sua esposa. Daí, meus amados, tudo isso deve nos impressionar. E não somente isso, deve também desafiar-nos a rever a nossa escala de valores, porque a Bíblia aqui está mencionando os bens e o status social de Jó,
mas o que primeiro vem à tona é o caráter, é a espiritualidade, é o ser de Jó. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal. Daí, meus amados irmãos, o texto começa nos desafiando. O texto começa desafiando-nos a rever a nossa escala de valores. Isto porque nós muitas vezes podemos ter a tendência de sermos contaminados pelos valores do nosso tempo, da nossa sociedade, e também medimos as pessoas a partir do seu status social, consideramos as pessoas a partir dos seus bens ou da sua gorda ou não conta bancária. Mas, meus amados, aqui o texto está nos desafiando a entender que na escala de valores de Deus, aqui revelado nesse texto sagrado, o que vem primeiro é o caráter, o que vem primeiro é a integridade, o que vem primeiro não é o ter, mas sobretudo o ser. Amém, amados? Por isso, meus irmãos, aos olhos de Deus, a importância de uma pessoa não reside nos bens que possui, mas no ser. Jesus disse isso muito claro no capítulo 12 de Lucas, versículo 15. Ele diz assim, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Olha como Jesus destoa da nossa sociedade, porque a nossa sociedade tem a tendência de valorizar a pessoa pelos bens que ela possui, ter a abundância de bens que ela possui. E esse era um perigo que já o livro de Tiago também alertava, porque os cristãos da comunidade primitiva podiam ser tentados a valorizar os ricos, a valorizar aqueles de bens e menosprezar ou subestimar os que não tinham recursos. E aí Tiago traz um alerta nesse sentido, que Deus não faz acepção de pessoas e que todos devem ser bem acolhidos. Mas aqui, meus amados, nesse texto, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos priorizar em nossa vida a espiritualidade, a integridade, a retidão, o fato de nos desviarmos do mal. Nós estamos num mundo onde há muito essa contaminação, há muito essa ideia de que as pessoas valem pelo que têm, mas nós cristãos, nós que tememos a Deus, nós que queremos viver segundo a palavra de Deus, não podemos estar contaminados com esse espírito da época, com esses valores do mundo. Nós precisamos valorizar o ser antes do ter. Amém, amados? Dia desse estava vendo um texto na internet e era uma espécie, de questionamento, e era um texto muito interessante. O texto dizia assim: o que Deus vai perguntar? É o título desse texto, está lá na internet. E o texto, então, ele de certo modo tenta imaginar o que é que Deus vai perguntar quando nós chegarmos lá diante do Eterno. E aí ele traz algumas questões e eu trago aqui também para os irmãos um pouco do resumo desse texto. O que Deus vai perguntar? Deus não vai perguntar o tipo de carro que você costumava dirigir, mas Deus vai perguntar quantas pessoas necessitadas de ajuda você transportou. Deus não vai perguntar acerca do tamanho da sua casa e quantos quartos ela tinha, mas Deus vai perguntar quantas pessoas você abrigou na sua casa. Deus não vai perguntar sobre as roupas do seu armário ou guarda-roupa, mas Deus vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos seus bens materiais, mas Deus vai perguntar em que medida eles ditaram a sua vida. Por último, Deus não vai perguntar o valor do seu salário, mas sim, Deus vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Meus amados irmãos, de fato nós precisamos estar muito atentos para os valores que abraçamos, porque se cremos na palavra de Deus, se cremos em Jesus de Nazaré, nós precisamos estar limpos dessa contaminação que há no mundo, onde a escala de valores mede-se a partir dos bens e do ter, porque segundo a palavra de Deus, o mais importante é ser íntegro, ser reto,
temente a Deus, se desviar do mal, ser alguém espiritual. Amém, amados? Mas eu continuo meditando com os irmãos e penso agora nas 4 características que o texto sagrado nos dá acerca de Jó. Nós já vimos que, no primeiro ponto, a ideia do currículo de Jó é esse currículo que valoriza muito mais o ser do que o ter. Mas agora quero me deter com os irmãos nas particularidades do texto, quando o texto sagrado nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto nos dá 2 pares de características para Jó. Jó era íntegro e reto, era temente a Deus e se desviava do mal. Primeiro, íntegro. O que significa a palavra íntegro? É uma pessoa que é inteira, é uma pessoa que é plena, é uma pessoa que é sincera, é uma pessoa que se entrega por inteiro naquilo que crê e faz. O contrário da integridade é a incoerência, onde se diz uma coisa e se faz outra completamente diferente. E nós sabemos que vivemos há algum tempo aquilo que os comentaristas, os estudiosos chamam de crise de integridade. Porque cada vez mais cresce no mundo e quiçá também na igreja, pessoas que dizem uma coisa, mas que fazem outra completamente diferente. Esta crise de integridade atingiu os políticos, atingiu as instituições, atingiu as pessoas e muitas vezes atingiu a própria igreja. Portanto, meus amados irmãos, Jó aqui nos desafia a viver uma vida marcada pela integridade. Pessoas inteiras, pessoas que são íntegras, pessoas que são plenas, porque creem e fazem naquilo que creem. Nós precisamos, meus amados, perseguir a integridade, perseguir uma vida de santidade diante de Deus. Amém, amados? Amém. Mas o texto também nos apresenta uma outra característica desse primeiro par. Jó não somente era íntegro, mas era também reto. A palavra reto aí, a retidão de Jó, é a ideia de externar no comportamento visível os valores de uma vida íntegra. Outras traduções dão a ideia de justiça. Jó era íntegro e justo, íntegro e reto. A retidão, a justiça também deve marcar a vida daquele que crê no Senhor, daquele que quer agradar a Deus, daquele que quer a bênção de Deus. Afinal, a Bíblia Sagrada lá no Antigo Testamento chama aquele que crê de justo, e o justo viverá pela fé. Portanto, meus amados, nós precisamos perseguir também a justiça. Nós precisamos viver aquilo que Jesus declarou no chamado Sermão da Montanha. Quando Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, ele disse assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Notemos, meus amados irmãos, que a justiça dos fariseus era uma justiça muito mais de exterioridades, era uma justiça muito mais de religiosidade. Mas Jesus está dizendo que a nossa justiça deve exceder muito a dos escribas e fariseus, ou seja, nós devemos ser justos interiormente e, claro, externar isso numa vida de retidão, numa vida de correção diante de Deus e diante dos homens. Para isso, meus amados irmãos, nós precisamos perseguir como ideal para a nossa vida, para o ideal de uma vida cristã, frutífera e abençoada. Eu quero viver a integridade, eu quero ser uma pessoa íntegra, eu quero ser uma pessoa reta, e vou me esforçar, e vou me dedicar, e vou me consagrar a Deus, para que a retidão, para a integridade, marque a minha existência. Amém, amados? É interessante que continua válida aquela frase de Gandhi, que certa vez estava sendo evangelizado pelos missionários ingleses, e o grande líder pacifista indiano Gandhi, ao ser questionado e ao ser colocado para ele: olha, aceite a Cristo, creia em Cristo para você ser salvo, e aí ele respondeu com a famosa frase: não, mas eu creio no vosso Cristo, eu creio em Cristo, mas eu não creio no vosso cristianismo. Então, meus amados,
há um abismo entre Cristo e cristianismo da atualidade. Nós, cristãos, nós, homens e mulheres, que queremos agradar a Deus, precisamos perseguir esse mesmo ideal que marcou a vida deste homem, chamado de Jó, chamado de odiado, mas ao mesmo tempo um homem voltado para Deus. Era um homem íntegro, era um homem reto. Nós precisamos de retidão, nós precisamos de integridade. Você pode dizer amém por isso? Amém. Louvado seja Deus. Mas há um segundo par de características de Jó. No versículo 1 o texto ainda diz: Jó era temente a Deus e que se desviava do mal. O último par de características com que Jó é apresentado nos fala do temor de Deus e do desvio do mal. A nossa sociedade tem perdido já há muito tempo a ideia, do temor de Deus. É um dos valores antigos que se perdeu no nosso tempo. Mas é interessante que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, lá em Atos 2,43, é descrita como uma das características da igreja primitiva, o fato de que havia em cada alma temor de Deus. Meus amados irmãos, o temor a Deus que marcava a vida de Jó não era medo, não era pavor, não era espanto. A ideia aqui no texto é de um profundo respeito, de uma profunda admiração, de um profundo amor a Deus. Jó era alguém que temia ao Eterno, e o temor de Jó era um temor de amor, de admiração, de verdadeira reverência, respeito ao nome e à pessoa de Deus. Amém, amados? Daí, meus queridos, que nós precisamos também resgatar, se queremos agradar a Deus, se queremos viver segundo a palavra de Deus, nós precisamos resgatar esse temor de Deus que deve marcar a vida dos cristãos no século 21, uma verdadeira admiração, um verdadeiro espanto, mas sobretudo, verdadeiro amor, respeito à pessoa de Deus. Queridos, nós precisamos fazer isso, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio nesta vida, quer agradar a Deus nesta vida, quer viver uma vida de sabedoria, teme ao Senhor, respeita a Deus, admira a Deus, ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e assim você de fato irá temer ao Senhor. Amém, amados? Mas a segunda característica aqui desse texto, versículo 1, diz que também Jó se desviava do mal. Jó não somente, é a quarta característica, mas no par, nós estamos falando de pares, Primeiro era um homem íntegro e reto, primeiro par. Aí o segundo par, e a quarta característica, era temente a Deus e que se desviava do mal. É naturalmente uma consequência da primeira, porque a Bíblia diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. O livro de Provérbios diz isso. A ideia aqui é de uma fuga, sim, uma atitude constante de se afastar do mal. Nós precisamos estar vigilantes ao mal que sutilmente penetra em nossos lares, escolas, faculdades e até igrejas. O conselho do apóstolo Paulo continua válido. Lá em 1 Tessalonicenses 5,20, ele diz: abstende-vos de toda forma de mal, ou fugir de toda aparência do mal. Meus amados irmãos, nós estamos num tempo de muita confusão, nós estamos num tempo de muito engano, e nós cristãos precisamos estar plenamente convictos na palavra de Deus, plenamente convictos na pessoa de Jesus, plenamente convictos na nossa fé no Senhor, de tal modo que a gente não se desvie para o mal diante das coisas que muitas vezes se apresentam no nosso tempo com aparência de piedade. Sim, meus irmãos, não nos enganemos. No nosso tempo, os últimos tempos, o mal, a palavra de Deus nos diz isso, que até os ministros de Satanás vão se transformar em ministros da luz.
Nós estamos num tempo que, segundo Jesus disse, seria um tempo de engano, onde muitas vezes o mal vai se apresentar aparentemente como bem. Falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, homens e mulheres que se dizem de Deus, que falam de Deus, que pregam sobre Deus, mas que estão longe do Senhor, mas que de fato estão levando o povo de Deus para o mal por estar distorcendo a palavra e querendo viver a vida, não um evangelho vivo, verdadeiro, mas um evangelho adocicado, um evangelho para massagear o ego das pessoas. Não é à toa que tem surgido muito por aí aquilo que estão chamando de pastor coach, né? Pastores que são muito mais coach do que pastores. Não são aqueles que estão pregando a palavra de Deus, mas que estão usando a palavra de Deus para massagear o ego das pessoas. Essa semana mesmo, estava vendo no Instagram uma entrevista, viralizou por aí, uma entrevista de uma pessoa nacionalmente lá, e ela dizia, olha, eu sou negra, para quem era um podcast, ela dizia, eu sou negra, estou vestida de branco, tenho uma tatuagem, né? O meu cabelo é tipo Rastafari, e eu sou pastora lésbica. E aí ela dizia, e a minha igreja chama-se lesbiteriana. Misericórdia, olha o mal como se apresenta, né? E aí ela dizendo, olha, a minha igreja, né, você não importa, e ela dizia lá na entrevista, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é crente, se você é da Umbanda, venha para a minha igreja, porque na minha igreja nós não estamos interessados na sua crença, nós estamos interessados em ser um espaço de comunhão, um espaço de reflexão e de libertação das pessoas, no sentido de fora o preconceito, fora a discriminação, e vivemos, né, o lesbianismo e as práticas, né, da sexualidade distorcida. Meu Deus, como é que as pessoas, né, dão vez e voz a uma pessoa dessa? Mas é o mal que está se apresentando no nosso tempo, né, disfarçado de bem. E aí nós precisamos ter, e uma das questões que a igreja precisa ter nos últimos dias é o discernimento. Discernir os espíritos, porque há muitas vozes neste mundo, há muitas vozes no nosso tempo, e muitas dessas vozes vão tentar, se possível, desviar, afastar os eleitos. E nós, se somos eleitos de Deus, nós precisamos estar muito fundamentados na palavra do Senhor para nos desviarmos do mal. Amém, amados? Por isso que Jó é um desafio para nós, porque Jó é alguém que se desviava do mal. Era alguém que tinha consciência que ali está o mal e ali está o bem. Eu vou seguir o bem, eu vou fugir do mal. Paulo chega a dizer a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Timóteo era um líder jovem. Foge das paixões da mocidade. E com os que o coração puro invoca ao Senhor, segue a caridade, a justiça, a retidão. Portanto, cada um de nós somos convidados, não somente Timóteo, como aqui Jó, a fugir daquilo que pode nos prender na carne, que pode nos prender na vida do mal, que não agrada a Deus, e seguir o padrão divino de justiça, de retidão, de integridade, de santidade ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, nós precisamos viver essa vida que Jó aqui nos desafia. Jó é alguém cujo currículo é um currículo onde a prioridade é a sua espiritualidade, é o seu caráter, é o seu temor a Deus, é a sua retidão. Jó é alguém marcado pela integridade, era inteiro naquilo que fazia. Jó era alguém reto, que vivia como um justo, que procurava ser justo em tudo, em todas as coisas. Jó era alguém cuja espiritualidade era de temer a Deus, reverenciar a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus, admirar a Deus. Por último, Jó era alguém que se desviava do mal. Alguém que tinha plena consciência que se havia um caminho para o mal, ele se desviava desse caminho e ia para o caminho do bem, para o caminho da bondade, para o caminho das coisas que agradavam ao Senhor. Amém, amados? Que cada um de nós possamos de fato viver como Jó. Que Jó venha nos desafiar a viver essa vida de integridade, de retidão.
Que jovem a nos desafiar a viver uma vida de temor a Deus que se desvia do mal. Amigos que esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, todo mundo busca, quem é que não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá, não dá. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra,
sem Deus não dá. Porque de viver posso ver no amanhã, porque de viver não há, mas eu pensei, já minha vida está para o momento da ceia do Senhor, momento também todo especial na vida do crente, na vida do cristão. Convido aqui os auxiliares, vão estar conosco, participando deste momento. A palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 11, 23 e diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então essa é a nossa convicção. Nós hoje estamos aqui para participar da ceia do Senhor, em comunhão uns com os outros, igreja do Senhor, em comunhão uns com os outros e em comunhão com Jesus. Portanto, cada um de nós deve estar fazendo aquilo que Paulo, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 11, recomenda, que é o chamado autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, neste momento nós precisamos fazer esse autoexame. O autoexame é aquela reflexão interior quando nós pensamos no pão e no vinho, o sacrifício que
querem nos lembrar, querem nos trazer à memória, né, a morte de Jesus no Calvário, na cruz, o sacrifício que o Senhor pagou pelos nossos pecados, pela nossa salvação, para que nós pudéssemos viver eternamente com Deus. E aí então, nesse autoexame, nós fazemos essa reflexão, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, né, misericórdia ao Senhor, porque por mais que nos esforcemos, nós somos falhos e temos sido negligentes, pecadores e muitas vezes erramos o alvo. Mas tomar a ceia é também uma afirmação de que nós queremos estar comprometidos com Jesus. Nós reafirmamos que queremos viver para Cristo. E aí Calvino nos lembra que Cristo está presente não só no nosso coração, mas Ele está presente também na ceia, nos elementos que oramos e consagramos ao Senhor. Não que o pão vai virar corpo de Cristo, como quer a doutrina católica, nem que o sangue, o vinho, vai virar o sangue de Cristo. Não é a doutrina da transubstanciação, mas é a doutrina da presença de Cristo nos elementos da ceia. Cristo está presente aqui. Ele está no nosso coração, Ele está entre nós, mas Ele está também presente nos elementos que consagramos ao Senhor. Portanto, vamos orar agora, consagrando e agradecendo ao Senhor, conforme a palavra de Deus diz, né, que Ele partiu o pão, né, tomou o cálice e tendo dado graças. Vamos dar graças. Senhor Deus, em nome de Jesus, te damos graças pelo pão e pelo vinho que partimos, tomamos o cálice neste momento, ó Pai, consagrando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelo sacrifício de Jesus no Calvário, porque o Senhor trilhou aquela trilha, aquela via dolorosa e foi ao Monte Calvário morrer a nossa morte. Muito obrigado, Jesus. Nós te bendizemos pela tua presença e agora queremos nos nutrir da tua presença, nos lembrando através do pão e do vinho, ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus, que foi trespassado, que foi moído, que foi vertido na cruz por mim e por todos nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor com os irmãos do louvor, enquanto os irmãos podem receber os dois elementos. Pagamos nosso pão, de joelhos pagamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando as emoções, Senhor, tem piedade de mim. Lembremos-nos, amados, das palavras de Jesus. Disse Jesus: vossos pais comeram maná no deserto e pereceram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Temos em nossas mãos o pão, símbolo do corpo de Jesus. O texto profético de Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o corpo dele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Imagine o corpo de Jesus sendo moído por aquelas chicotadas, por aqueles cravos, quando ele foi pregado na cruz. Tudo isso por nós. Com essa convicção, meus amados, que o sacrifício de Jesus no Calvário trouxe-nos o perdão, a misericórdia, o amor e a salvação de Deus, que eu convido a todos, comamos do pão. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. O
porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas foi mediante o sangue de um cordeiro, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. O sangue do Senhor derramado na cruz, aqui simbolizado por este vinho, nos lembra que foi pago um alto preço para que nós fôssemos resgatados do vil pecado. Com essa convicção, meus irmãos, que eu convido a todos, bebamos do cálice. Nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de participar neste momento tão importante para nós cristãos. E tenhamos a convicção, Pai, desse momento tão importante, que os nossos corações, Senhor, venham se alegrar, Pai querido, deste momento. Muito obrigado, Pai, por todos os irmãos que estão aqui presentes. Aqueles que não puderam participar, Senhor, que o Senhor vai levar o teu conforto a cada um. Obrigado por tudo, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a Deus. Esteja também, Senhor, dando um emprego, Senhor, alimento, tudo aquilo, Senhor, que teus servos precisam. E até, Senhor, aqueles que não te servem, tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus. As maravilhas
gosta de vigília, amém? Dia 16 de fevereiro, na outra sexta-feira, não a próxima, na outra, nós vamos ter uma vigília lá na primeira igreja, com todas as 3 IPIs de Belém. Então todo mundo está convidado, já agenda aí, das 22 às 6 horas da manhã, passar a madrugada buscando ao Senhor em vigília de oração. Amém, amados? Glória a Deus. Vou convidar a irmã Elisa para vir aqui à frente. Vou convidar a Verônica. E vou convidar o Jean, né? Porque pediu oração também, né? O Jean está nos visitando, pediu oração. Vem aqui, Jean. Nós vamos orar também com você, né? Deus abençoe. Senhor amado, nós queremos te louvar, Senhor. Ó Deus, pela oportunidade de estar aqui reunidos como igreja, para louvar, para cultuar o Senhor, para ouvir também, ó Deus, a tua palavra, para também cear. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor proporcionou a nós aqui, neste lugar e nessa noite. Pai, oramos pela Verônica, ó Pai, essa tua filha preciosíssima para ti e para todos nós que fazemos parte desta comunidade. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua viagem, de volta à sua faculdade, aos seus estudos, a cidade onde ela está residindo. Ó Deus, que o Senhor aqui poderosamente, e que ela, Deus, seja muito próspera e bem-sucedida nos seus estudos, ó Pai, na sua dedicação, a tudo aquilo que lhe foi ensinado, repassado. Pai bendito, que ela possa brilhar ali para a glória de Jesus e para o seu crescimento, ó Deus, estudantil e profissional. Em nome de Jesus. Pai, oramos também pelo Jean. Deus, não sabemos qual é a causa, qual é o motivo, mas Tu sabes, Senhor. Ele pediu oração e nós estamos aqui, Senhor, fazendo o nosso papel, orando e intercedendo pelo Jean. Deus, abençoa esta vida, Pai. Te revela a ele, revela o Teu amor para ele cada vez mais, para que ele se sinta amado, guardado, protegido pelo Senhor, e que a sua vida seja vivida para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, abre portas para ele, toma frente, ó Deus, na vida dele, que, ó Deus, seus caminhos sejam guiados pelo Senhor. Pai bendito, também, finalmente oramos também pelo irmão Elias, que aniversaria hoje, Pai. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, por mais um ano que o Senhor concede ao Teu servo. Deus bendito, te louvamos por isso. Que o Senhor, Deus, possa estar renovando as tuas forças cada vez mais no Senhor, porque a tua palavra diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Ó Deus, toma a vida do teu servo, renova as tuas forças diante de ti, em o nome e por amor de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Levante a sua mão e receba a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Parabéns, meu irmão Elias. Deus abençoe. Parabéns.